Vamos, vamos lá, boa tarde. Não sei que hora você está ouvindo, boa noite, bom dia. Tudo bem com você? Hoje nós vamos para o terceiro capítulo, Conselhos Úteis para se viver melhor. Você está gostando? Olha, o desejo do meu coração, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo fale com você. Porque se esta palavra não tiver respaldo bíblico, esses 14 conselhos que eu vou estar dando aqui, não aceite. Mas se você achar que ele vem da parte de Deus e que é o Espírito Santo querendo que você viva melhor, e tudo que eu falo aqui tem respaldo nesse livro, então, por favor, Deus quer o melhor para você. Eu estou aqui para fazer os seus dias melhores, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. E não é só, é para mim também. Porque quando a gente fala a palavra, a gente não fala só para o outro, a gente fala, aí Deus já falou com a gente e continua falando, porque é uma prática diária da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você, como eu disse no finalzinho da mensagem anterior, sobre o perdão. O perdão é um benefício que Deus pede, é um presente de Deus para o meu bem-estar. Quando eu perdoo, eu libero a pessoa que me ofendeu, deixo que ela vá em paz. A justiça pertence a Deus e eu caminho leve, sem peso. Então o perdão, ele é primeiro bom para mim, depois para o outro. Eu ouvi uma vez uma pastora falando, um podcast, dizendo assim, olha, eu perdoo, não é porque eu sou boazinha, mas é porque eu sou inteligente. E eu comecei a analisar sobre a expressão desta pastora e nunca mais esqueci. Por que uma questão de inteligência? Por que ela perdoa porque ela é inteligente? Sabe por quê? Porque é todo aquele peso, aquela mágoa, aquela angústia, aquela depressão que ela sentia por conta da ofensa, não fará mais parte do dia a dia dela. Olha que maravilha! Tudo, não esquece o que eu vou falar agora para você. Tudo que Deus pede é para o nosso bem. Quem é que pediu para nós perdoarmos? Ele. E ainda ele diz, no capítulo 6 de Mateus, quando ele fala ali na oração do Pai Nosso, que fala sobre dependência dele, seja feita a tua vontade, dá o alimento nosso de cada dia, santificado seja o teu nome, teu é o poder, tudo coisas maravilhosas. E fala também do perdão. Mas nos versículos seguintes, versículo 24, 25, por ali, ele repete só sobre o perdão. Ele diz assim, olha, se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Ora, o que é que eu vou fazer da minha vida eterna sem o perdão de Deus? Mas ele é assim, condicional. Deus me perdoa à medida que eu também perdoo. Agora, tem situações que parece que é imperdoável, na verdade? Também já passei por isso. Sabe o que eu fiz? Uma receitinha fácil que você pode fazer. Eu fui em oração. Dependência total de Deus, Senhor, de mim mesma, eu não consigo perdoar. Mas eu quero agora verbalmente dizer, no mundo espiritual, para o Senhor ouvir e para os demônios ouvirem também, de que eu perdoo fulano de tal. Eu perdoo, eu libero o perdão para ele. E agora, Jesus, está registrado aí no mundo espiritual que eu perdoo tudo que essa pessoa me fez. E fui citando. Agora, Senhor, trabalha aqui no meu coração. Teve uma situação que eu fiquei orando isso 1 ano para eu sentir leveza aqui dentro. Mas graças a Deus que eu consegui. E depois desse dia eu fiquei tão leve, tão bem, tão feliz. E passou um tempo eu encontrei com esse opressor, com esse que me fez o mal, sabe? E quando eu olhei para ele, eu fui tomada por um espírito de compaixão. Volto a falar, não é porque eu sou boazinha. É dependência de Deus, é ação do Espírito Santo. Porque aquele que pediu para perdoar, ele nos ajuda a perdoar. E quando eu vi essa pessoa, eu senti uma compaixão tão grande. Você acredita que eu tive que abraçá-lo
e abraçá-lo, e abraçá-lo. Abracei 3 vezes, pronunciando: que saudades que eu estava de você. E falar o nome dele e dizer: eu amo você. Ora, o delito foi gravíssimo, que tem consequências para sempre. Mas aqui dentro do coração da Marlene veio a paz. Então perdoe. Outra coisa, não é só perdoar os outros. Pode ser que você fez alguma coisa também horrível no passado. E isso te tortura. E você pensa nisso, e isso te magoa, te deixa triste, deixa para baixo. E aí o acusador fica aqui, ó, viu? Para você, não tem mais jeito não. Você viu o que você fez? Você viu que loucura? Não, não adianta. Você vai agora ficar colhendo esses frutos aí do que se você... Sabe, ele começa a atormentar, porque o Espírito Santo, ele não acusa, ele nos convence. Agora, Satanás nos acusa. E aí ele quer tirar a mesma paz, porque é para isso que ele veio, matar, roubar e destruir. E aí ele tira a paz e a pessoa fica ruim, e fica doente, e emocionalmente fica às vezes a zero. E você sabia que as doenças físicas, ela vem de um emocional doente? Em outras palavras, quando o nosso emocional não está bom, o nosso físico também não fica bom. Nós ficamos doentes. Dizem os estudiosos que a maior parte das doenças, inclusive o câncer, vem através de mágoas, de rancores, de revolta, de raiva, de ódio, de tristeza. Vamos nos policiar? Então, você que me ouve, tem alguém que você precisa perdoar? Então perdoe. Para o teu próprio bem. Faça o que eu fiz, a receita eu te dei. Funcionou para mim, vai funcionar para você também. E às vezes a pessoa tem que perdoar até a Deus. Como, Marlene? Isso é heresia? Não. Porque às vezes a revolta por Deus não ter feito, por Deus não ter evitado, por aquele mal ter acontecido, às vezes a perca de um ente querido, às vezes a traição de um marido. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu? E nós ficamos brigando com Deus. E isso não gera frutos bons dentro de nós, não. Então, nós temos que falar: ó, Senhor, me ajuda. O Senhor aconteceu porque o Senhor permitiu. Mas tem uma coisa: o Senhor tem poder de transformar tudo isso em bênçãos para a minha vida. Me ajuda, Senhor, eu confiar em Ti, independente da circunstância. Porque está vindo um novo evangelho aí, que quem está em Deus é só bênção. Mas não é verdade. Olha nossos irmãos no passado, cerrados pelo meio, jogado na fornalha, na cova dos leões, preso, algemado, açoitado. Ué, e foi assim que prosseguiu o evangelho para chegar até os nossos dias. Então Jesus uma certa vez disse: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Porque Jesus não veio para nos dar tudo perfeito aqui na terra. Ele vai nos dando graça para a gente suportar. Lembra do apóstolo Paulo que tinha um sofrimento, um espinho na carne, que a gente não sabe qual é, porque a Bíblia não diz, né? E ele orou 3 vezes para que Jesus tirasse aquele espinho dele. Sabe o que é um espinho na carne? É algo que te atormenta dia e noite, dia e noite, dia e noite. Você tem um. Sabe qual foi a resposta à oração do apóstolo Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha só. Então, não deu aquilo que ele pedia. Ele continuou, ele orou, era um servo de Deus, mas ele continuou com o espinho na carne que o esbofeteava, diz a Bíblia. Então, queridos, Jesus veio para nos dar vida eterna, muito mais do que uma vida regalada, temporária, mas uma vida eterna. Se agarre a Ele, dependa dEle, viva para Ele, seja fiel a Ele, ame Ele, sirva a Ele. E você vai ver que a sua vida vai tomar novos rumos. Você vai ser uma pessoa diferente, fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Que Deus te abençoe. Terminamos mais um capítulo, o 3º capítulo, e amanhã nós vamos ter o 4º capítulo, que também vem com assuntos maravilhosos.
Coloque em prática tudo que você ouviu até agora, hein? Você sabe tudo, né? Se você esqueceu, volte a ouvir novamente. Anote, tá? E viva melhor, dias melhores. É possível em meio ao caos que nós estamos vivendo? Sim, é possível. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e com esta palavra, é possível. Lá fora tá tudo igual, mas aqui dentro, diferente. Fica na paz do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo. Não perca nenhum e passe para frente, porque tem muita gente precisando de uma palavra de Deus para um coração ferido. Conselhos úteis para se viver melhor. Certo? Entra lá no canal de YouTube, Marlene Teles. Lá tem muitas mensagens que vai edificar a tua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.